teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Podem ir para a salinha. Mais um pouquinho. Você encontrou Isaías capítulo 49. Muito bom receber Flávia aqui, uma amiga. Manda um abraço para o pastor Ricardo, pessoal lá da Nazareno. E também feliz em receber a família do meu amigo Marcílio, junto com a Eduarda. Ele já pregou aqui, é homem de Deus. E eles estão orando para que Deus direcione ele para um novo quartel. A igreja tem orado para que Deus mande famílias para cá, pastores. Eu também tenho orado muito por isso. E deixa Deus agir. O capítulo 49, você vai localizar o verso de número 14. Isaías 49, 14. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos, e tenho gravado os meus muros, estão continuamente perante mim. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e cingirás deles como noiva. Diga assim: o cuidado do Senhor é com sua noiva. Amém. Esse texto que nós lemos, que está no livro do profeta messiânico Isaías, que é o livro da Bíblia que mais apresenta essas questões de Jacó, Israel e Sião. Jacó, Israel e Sião. Quando a Bíblia fala Jacó, Israel e Sião, que na verdade está falando sobre a mesma pessoa, diante de três períodos diferentes. O período de Jacó, na sua mocidade, antes de Deus mudar o seu nome para Israel. E este período de Sião, que na verdade está se referindo a uma terra de Sião, aos moradores de Sião, aos montes de Sião. E os montes de Sião fica exatamente em Israel. Então, Jacó, o moço, princípio, começo e maturidade. Israel, fase adulta, é o momento da maturidade, onde a pessoa sabe os caminhos que vai andar. Só que Sião, Eric Benep, é os montes. Sião é a promessa. Sião é o cuidado. Quem aqui nunca já citou ou leu aquele texto que o salmista escreve dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pronto, é isso mesmo. Jacó, adolescência.
Ele vai errar, ele vai falhar, ele vai comprar o direito de primogenitura do irmão, ele vai fugir, sabe? Ele vai trabalhar 7 e depois mais 7 anos na cidade de Labão. Só que quando chega Israel, após o val de Jaboque, parece que ele vai mergulhar mais profundo. A intimidade dele, a força dele, essa vivência dele com o Senhor vai crescer. E o que é que Deus vai dizer? Assim como eu fui com os teus pais, com teu avô Abraão, com teu pai Isaque, assim também eu serei contigo. E ele vai entrar para cadeias dos pais da fé, porque Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então não é porque, Bequeline, Jacó é imaturo, que Deus não é Deus dele. Não é porque que Jacó é pequeno, que Deus não seja Deus dele. Deus é Deus de Abraão grande, é Deus de Isaque grande, e também é Deus de Jacó pequeno. Esse é o nosso Deus. Então em Isaías ele vai chamar o bichinho de Jacó, se referindo-se à pequenez daquele homem. Só que Isaías também vai revelar o Deus de Israel. E quando esta promessa é para Israel, nós entendemos que neste processo que Israel passa, que tantos profetas profetizam contra Israel, para lapidar Israel, para moldar Israel, né? Hoje a gente já não vê mais profecia contra. As profecias de hoje são todas a favor, né? Assim, a gente está com a vida toda troncha, toda errada, aí o profeta se levanta e diz: assim diz o Senhor, eu tenho me agradado de ti. Como Deus vai se agradar de alguém que está andando em caminhos errados? Não tem como. Então, quando Deus, Lulu, quis lapidar Israel, as profecias, Flávia, era contra Israel. Põe a tua casa em ordem. Esdras, por exemplo, se levantou no meio da praça para profetizar contra o povo, porque o povo estava em caminhos errantes. E tantos outros profetas, como Jeremias, que se levantou para profetizar contra o reinado do rei Zedequias, e disse para ele: se tu e a tua casa não se curvar diante dos caldeus, Babilônia invadirá a cidade, roubará os utensílios do templo e colocará fogo nas casas. Eles deram ouvido, Eric? Não. E adivinha o que aconteceu? Justamente aquilo que o profeta disse. Porque Deus corrige o filho que ama. Então me escute isso. Jacó, período de imaturidade. Tem gente aqui nesta noite que está vivendo os dias de Jacó. Sabe, aquela teimosia, aquela imaturidade. Deus dizendo vai para a direita e ele vai para a esquerda. Deus dizendo vai para frente e ele volta para trás. Então tem gente que está vivendo dias de Jacó. E já outro grupo está vivendo dias de Israel. O que é que Israel fazia, pastor? Acreditava em Deus de dia e de noite se curvava diante de outros deuses. Um grupo acreditava em Deus à noite e durante o dia se curvava diante de outros deuses. E chegou uma hora que Deus disse: eu não estou suportando mais este negócio. Só que Deus é tão bom, mas tão bom, que Jeremias escreveu o capítulo 18, que todos aqui conhecem, que é a casa do oleiro, né? Só que no verso 6, Deus disse algo que é muito profundo. Ele disse: se eu, Senhor, tentar fazer mal contra uma nação, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, mas se essa tal nação se arrepender, voltar atrás, me pedir perdão, eu também, Deus, me arrependerei do mal
que ia fazer contra aquele povo. Então observe que Deus parece não, na verdade, ele age no campo da reação. A terra age e Deus reage. A gente age e Deus reage. Então Deus ele trabalha conforme as nossas ações. Você está entendendo isso? Pastor, por que a vitória não chegou ainda? Porque você está parado. Você tem que agir. Pastor, por que ainda não fui cheio do Espírito Santo ainda? Porque você está parado. Porque você tem que agir. Pastor, por que isso não chegou na minha mão ainda? Porque você está parado. Porque você tem que agir. Deus está esperando uma ação da sua parte para que Ele reaja. Para que Ele se levante do trono e coloque tudo no seu devido lugar. É isso que Ele está esperando de você. Porque não tem marido cachaceiro, não tem marido drogado diante de uma mulher que coloque o seu joelho no chão, a face no pó e diga: o meu marido será um homem de Deus. Isso parece que dá uma sacudida no trono. Parece que Deus, aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 5, que João viu, que os anjos desciam do céu para colher as lágrimas e as orações dos santos da igreja e levava para Deus. E sabe como é que Deus respondia a eles? Agindo. Eita, aleluia. Eita. Por que, pastor? Porque tem dias, Marcílio Bento, que Deus nos dá a palavra, mas tem dia que Deus nos traz a ação. Por exemplo, ele pregou várias vezes, de um lado em Tiberíades, ele estava pregando. Aí ele disse para os discípulos: passemos para o outro lado. Ele já tinha prego a palavra em Tiberíades, e ele estava indo para Gadara com os discípulos, não foi isso? Mas no meio da viagem, o que foi que aconteceu? Uma tempestade. Você vai ver o Cristo pregando em Tiberíades e agindo na tempestade. Era para ter pego isso. Por quê? Ele prega em Tiberíades, mas a tempestade não tem essa de pregação não, é ação. Então ali eles vão ver o Deus que age. Aleluia. Ele vai ver o Deus que reage à sua ação. E qual foi a ação deles, pastor? O mar estava bravio, Jesus estava dormindo na proa do barco com um travesseiro, a água da tempestade começou a encher o barco. Eles perceberam que, mediante toda a experiência que eles tinham, não tinha como fugir daquela dissolação. O que foi que fizeram? Correram até Jesus e disseram: mestre, nós estamos perecendo e o Senhor está dormindo. E o que foi que Jesus fez? Quando levantou, agiu: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Por quê? Porque eu sou o Senhor que reajo. Agora, Caetano, tem crente que fica assim: Jesus, você não vai fazer nada não, vai fazer nada não. Como? Ele está esperando a ação sua. Pastor, eu quero que Deus abra a porta. Quantos currículos você já colocou? Ligou para quem? Mas pastor, estou fazendo minha parte, que é orando. Mas você tem que fazer a sua parte. E lembrar e saber. Você sabe que o decreto, ele foi dito nos dias do rei Assuero, que reinava desde a Índia até a Etiópia. 127 províncias. O que foi que aconteceu? Radassa, a Esther, ficou sabendo do decreto. E o que foi que ela fez? Não, pastor, ela ficou conversando e murmurando para todo mundo que o rei ia mandar exterminar os judeus. Foi isso que ela fez? Não. Ela procurou os irmãos da igreja e disse: ei, a gente vai agir, a gente vai orar e a gente vai jejuar, e o Deus de Israel se colocará de pé. 3 dias de ação, 3 dias, Tarcísio,
3 dias e Deus agiu. Aleluia. Aleluia. Então ele age. Ele reage conforme as nossas ações. Aqui em Sião, capítulo 49 de Isaías, está dizendo para Deus, no 47, no 48, depois você vai ver os processos que passa, a queda de Babilônia, a questão de Israel para com Deus, e no capítulo 49, é uma espécie de uma promessa de um cuidado. Só que quando você lê esse verso que nós lemos, que é o verso de número, no capítulo 49 e o verso de número 18, o verso vai terminar dizendo que você é a noiva. Aí quando eu li isso aqui, o Espírito Santo falou comigo na hora. Você está vendo o cuidado de Deus com quem é? Falei, Senhor, o cuidado de Deus é com a sua noiva. O cuidado de Deus é com a sua noiva. Pronto. Por que Deus ama tanto a sua noiva? Por que Deus, Sabrina, ama tanto a sua noiva? E eu vou falar aqui por que é. O primeiro ponto, porque Deus ama tanto a sua noiva, é que ele diz para ela, jamais eu te desamparo. Então, primeiro ponto, Deus não desampara a sua noiva. Segundo, Deus não pode esquecer da sua noiva. E eu vou falar por quê. Olha o que ele disse. Sião, disse Sião, já me desamparou o Senhor. Sabe aquela noiva dengosa? Eu não sei se alguém aqui já foi noivo, né? Noivo para casar e tal. Infelizmente eu não tive esse privilégio, mas queria muito ter de ser noivo. Mas a gente entende, Flávia, que noivo é o segundo passo da vida conjugal, não é isso? O matrimônio, ele é feito, o primeiro passo, o namoro, o segundo, o noivado, o terceiro, casamento. E o interessante é que esse segundo passo, que é o noivado, é o passo onde os noivos, eles terão um limite crucial entre ambos. Eles vão passar a ter mais intimidade, porém terá um limite. Eles terão mais intimidade. De que forma, pastor? As famílias de ambos vão ter interesse de se conhecerem. Rapaz, eu nunca conheci a tia do teu noivo. Ah, também não, eu nunca conheci a avó da tua noiva. Vamos fazer um almoço em família, porque afinal de contas nós iremos casar e os nossos parentes precisam se conhecerem. Então essa questão do noivado fala de intimidade, é estar próximo. Só que essa noiva é tão dengosa que disse para Deus assim, o Senhor se esqueceu de nós. Deus disse, é o quê? Eu me esqueci de vocês, ó Sião. Como é que eu me esqueci de vocês, se eu não posso? Como é que pode eu me esquecer de algo que não tenho como me esquecer? Olha o que Deus disse. Pode uma mãe, irmãos, existe elo maior do que mãe e filho? Não tem. O elo maior do que mãe e filho, materialmente falando, tecnicamente, não existe. O elo entre mãe e filho. Existem tristes histórias que o filho está na penitenciária, porque cometeu um dano, um mal contra alguém. Todos, o repórter da reportagem, todos que estavam em casa assistindo, disse, esse miserável não vale nada, que ele apodreça nesta cadeia. E a mãe está olhando para ele, dizendo, meu filho errou, mas é meu filho. Eu amo. Meu filho errou, mas eu amo. Irei visitá-lo, irei abraçá-lo, irei apoiá-lo. Meu filho errou, mas é meu filho. Eu amo. Toda a família, não sei se tem na de vocês, mas na minha tem. Toda a família tem um filho rebelde. Toda a família tem um. Lá em casa tem um. Apronta.
Quando eu falo de casa, os jovens ali estão rindo, pensando que é a Renata. Eu estou falando dos filhos da minha mãe, né, da minha avó que me criou. E lá em casa tem um, e ele tem uma ligação muito forte comigo, viu? Camarada, pronta. E mãe, toda vez que eu chego lá, ela, meu filho, fulano está não sei aonde. E aí, olha, toda vez que eu vou lá, ela fala no nome dele, e eu digo para ele, mãe, ele apronta tanto, faz isso, faz aquilo, já fez isso. Não, meu filho, o bichinho, a ligação de mãe com o filho. A intimidade, Marcílio Bento, da mãe com o filho. A mãe ama o filho. Não interessa o que ele aprontou, o que ele fez. Ela vai dar uma pisa nele, vai colocar ele de castigo, mas vai amar ele. Ela ama. Tem irmãs aqui, que vai acabar o culto hoje, mas ela vai lá no WhatsApp, antes de dormir. Deixa eu ver se meu filho me mandou alguma mensagem. Não é assim, ou não? Hein, Lulu? Deixa eu ver se ele me ligou. Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem para mim. Deixa eu ver como é que ele está. E vai dar aquela conferida no filho. A que mora com os filhos vai lá no quarto do filho, vai colocar a mão na cabeça, Deus te abençoe, alguma coisa vai fazer, porque eu ero. Mas Jeová disse para Sião: pode uma mãe se esquecer do filho que saiu do seu ventre e que amamenta? Eu todavia te digo, eu não me esquecerei de ti. Saiu do ventre, amamentou, e tem como se esquecer. Deus disse: eu todavia, eu não tenho como esquecer de você. E vou dizer para você por quê. Porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. E sabe por que Deus disse isso aqui, missionária Mércia Souza, para Sião? Porque as mães do último cativeiro de Israel, elas foram seladas no seu seio. Seladas, ferroadas. O seio é as crianças. Quando aqueles que foram libertos do cativeiro voltaram para suas mães, eles eram ligados à mãe através desta marca. Os meninos cresceram. O último cativeiro durou um período de cerca de 12 anos. Você já imaginou isso? Existiam mulheres que foram levadas e filhos ficaram. E existiram filhos que foram levados e as mães ficaram. Então essa marca selou o reencontro. Deus está dizendo: a mãe gravou no peito. Mas mesmo gravando no peito, teve muitas delas que esqueceram, se perderam. Eu, todavia, eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Como assim, pastor? Todas as vezes que Deus vai agir, fazer alguma coisa, mexer com as suas mãos, movimentar, trabalhar, agir, ele vai lá na mão dele e está lá, Sabrina, não tem como esquecer dela. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai lá na mão dele e está lá, Flávia, não tem como eu me esquecer. Ah, pastor, mas meu irmão se esqueceu de mim, a minha tia me desamparou, e fulano me deixou de lado. Mas o Todo-Poderoso está dizendo nesta noite: ainda que alguém se esqueça de você, eu todavia não me esquecerei de ti, porque te tenho gravado nas minhas mãos. Ele vai agir ao seu favor, porque ele não esquece de você. Não tem como ele esquecer de você, porque você está gravado na palma da mão dele. E para concluir, os teus muros estão continuamente perante mim. Pronto. Quando você faz uma casa, a primeira coisa que você faz é pensar na segurança dela. O muro será de quantos metros? Vai colocar cerca, e agora os mais modernos, câmera, portão com controle, com a rapidez máxima que tiver, para chegar e entrar imediatamente.
porque aquilo ali está a segurança da sua casa, da sua família, da sua empresa, do seu negócio. Deus, Ele disse que em vão vigiam os sentinelas. A sentinela, você sabe qual é, né? É aquele soldado que fica, o atirador de elite. Ninguém vê ele e ele vê todo mundo que chega. Ninguém vê o sentinela. Ele fica escondido, não é assim, Tarcísio? O sentinela, ele fica de prontidão, preparado, Eric, para derrubar o ofensor. Aí ele disse: em vão vigiam os sentinelas. Eita. Como assim, Senhor? Se eu não estiver presente, em vão vigiam os sentinelas. Porque o guarda de Israel não toscaneja. Sabe o que é toscanejar? É piscar. Ele não cansa. Os seus olhos é como chamas de fogo. Ele não cansa. Ele não dorme. Ele não dormitirá. Ele não para. A ação dele é direto. O tempo dele é diferente do nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, o dele é o Kairos. Ele está agindo neste momento. Ele está agindo ao seu favor. Neste momento ele está entrando em ação. Ele está entrando em ação pela sua vida, porque ele não para de agir por amor a você. Alguém está dizendo: eu quero ver agora. Eu quero ver como é que essa situação vai ficar a partir de agora. E ele está dizendo: eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, endireitarei os vossos caminhos. Quando você colocou a planta do seu pé naquele lugar, Jeová disse: eu estou aqui com você. Os teus muros estão continuamente perante mim. O que a câmera não vê, ele vê. O que o homem não pode chegar, ele chega. O que eu disseria agora, e ele está lá dizendo: aqui ninguém vai tocar. Aqui ninguém vai mexer. Aqui eu protejo, né? Assim, Marcílio, enquanto a gente estava descendo para aquela boca para comprar pedra de crack, ele estava protegendo a gente, dizendo: não, aqui ninguém vai tocar. Por quê, Senhor? Futuramente serão pregadores da minha palavra. Ele faz isso com os teus filhos. Ele faz isso com a tua casa. Ele faz isso com você. Então os cuidados desse Senhor para com esta noiva é este: eu não posso me esquecer de você. Por quê? Porque eu te tenho gravado nas minhas mãos. Segundo, os teus muros estão continuamente perante mim. Eu sou a tua segurança. Como é que pode isso? Eu sou a tua segurança. Como é que pode isso? Eu sou a tua segurança. Ela disse para ele: me desamparaste. E ele disse para ela: não tem como. Ainda que eu queira, não tem como. Por quê? Porque você saiu de mim. Não tem como eu te deixar. Não tem como eu parar de te amar. Agora, irmãos, para mim concluir: pastor, se é esse cuidado todo, se a gente está na mão dele, se a gente está, como está escrito aí na palavra, gravados na mão dele, por que nos sobrevém o mal, pastor? E eu vou dizer a você por quê. Porque ele permite isso. Porque ele nos deixa passar por estes processos. Porque toda noiva tem que ter história para contar. Você está num casamento, e eu participei de um agora há pouco, tive a honra de celebrar, e ouvi a história deles dois antes de celebrar o casamento. Não foi assim, meu amor? Fiz a entrevista com o noivo, italiano ele, da Itália, e fiz a entrevista com a noiva, que foi a irmã da nossa querida diaconisa Joselma. Eu não conhecia eles.
palestrante, o cerimonialista, ele precisa saber alguma coisa dos noivos para poder falar. E eles começaram a falar para mim. Eu peguei uma caneta e um papel, tomei nota daquilo. Quando vocês se conheceram? E eles falaram 2008. E depois, em 2013, a gente se reencontrou. E depois, como foi que vocês fizeram? Aí eles passaram as datas e foram contando. E na hora da cerimônia, adivinha qual foi a minha introdução? Eu falei o nome de ambos e comecei. No ano de 2008. Tá. Quem não sabia de nada, pensava, rapaz, acho que esse pastor é amigo deles. Mas não era. Porque toda noiva tem que ter história. Olha aqui. Está aqui, Marcinho. O que acontece, pastor? Ele permite, olha aqui, vou falar isso e concluo. Ele permite que toda noiva sofra perseguição. Ele permite que toda noiva sofra humilhação. Ele permite que toda noiva sofra decepção. Mas pastor, passa. Tem certeza disso? Tenho absoluta certeza disso. Absoluta certeza disso. Que embora a noiva tenha suas vestes embranquecidas, o óleo de Deus sobre a sua cabeça, mas ela neste mundo passa por provações. Aonde está isso? Na Bíblia, irmão. O céu é tomado a força. Eu vou colocar força naquilo que não precisa colocar? Não vou colocar. Se o céu é tomado a força, é porque aqui embaixo teremos muitas provações. Ele disse o quê? No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Você já leu Apocalipse capítulo 3 e o verso 10? Ele disse, ao que vencer, Eduarda. Ao que vencer. Eu farei o quê? Coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. E ele disse o quê? Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Então chega lá, é fácil? Não é fácil. Mas pastor, é tanto preço, tanta dificuldade, tanta perseguição, tanta humilhação, tanta decepção. Tem. Mas a noiva também é guardada. Mas a noiva também foi separada. Mas a noiva também é cuidada. Mas a noiva também será honrada. Porque a noiva é guardada, pastor. Ela é protegida pelo seu noivo. Quem for doido vai tocar numa noiva na presença do seu noivo. E a gente é a única noiva que temos a honra de ter a presença do noivo 24 horas. Mas pastor, e dormindo, ele está lá. É o único noivo que está do lado da noiva dormindo. É ele está lá. Trabalhando, ele está lá. Andando, ele está lá. Viajando, vou passar o final de semana em tal lugar. Ele está lá. Estou indo para a igreja. Ele está lá. Porque ele é um noivo protetor. Ele separou a sua noiva. Por que ele separou? A noiva é diferente. Eliezer, quando vai pegar a noiva para Isaac lá na cidade dos seus parentes, quando ele vai para aquele poço, ele orou ao Senhor e disse assim: tem que ser uma mulher diferente, ela tem que ser virgem, formosa à vista, as suas vestes têm que ser embranquecidas, e tem mais, no seu ombro tem que ter um cântaro de água. Se ela pegar a água e der de beber a mim, aos 10 camelos que está comigo, essa será a noiva do meu senhor Isaac. Olha as características da noiva: vestes brancas, formosa à vista, virgem, cântaro no ombro. Ela é uma mulher separada. Ela é uma mulher diferente. Ela é uma noiva diferenciada do mundo. E verás a diferença entre aqueles que servem a Deus e entre aqueles que não servem. É a diferença. Você vai ver a diferença dos que servem e dos que não servem.
Alguém consegue ver diferença em você? Ah, não, pastor, mas eu sou igual Paulo. Eu dou uma de doido para ganhar os doidos. Sim, mas você permanece no meio dos doidos, é? Hein? Você visita os doidos, você vai lá pregar para os doidos e permanece no meio dos doidos. Existe alguma diferença em você? Porque a noiva verdadeira é uma noiva separada do mundo. Concluindo aqui, a noiva é guardada. A noiva é cuidada. Ela é cuidada. Por que ela é cuidada? Providência e provisão. Providência e provisão. Providência e provisão. Todo mundo que está de longe, olhando de longe para a noiva, vê uma noiva que parece que ela vai estar só, desamparada, quebrada, desorientada. Aí o noivo que cuida dela manda todos os dias providência, provisão. Providência, provisão. Providência, provisão. Providência e provisão. E por último, a noiva será honrada. Como, pastor? Qual o dia, irmã Marlene, que a noiva é honrada? No dia do seu casamento. É a coisa mais linda, né? Eita, a noiva ali. Né? Bonito. É o dia da honra da noiva. Ele vai honrar você. Como, pastor? Ele vai honrar você. Você vai ter acesso aos céus. Aleluia. Ele vai honrar você. Ele vai honrar você e vai honrar os seus amigos também. Porque a parábola de Mateus 25, se não me falha a memória, das virgens, aquelas virgens são as amigas da noiva. Aí vem um noivo, 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes com azeite, as loucas sem reserva. Então, naquele grande dia, o noivo vai honrar a noiva e também os amigos dela. Quem são eles, pastor? Alguém que você ama, alguém que você quer no reino, alguém que você ora para Jesus salvar, é alguém que você ora para Deus transformar, é alguém que você ora para Deus usar, é alguém que você ora para Deus libertar, é alguém que você ora para Deus fazer algo novo na sua vida, é alguém que você ora para Deus fazer um milagre. Então você é Sião, noiva do Senhor, e Ele tem cuidado de você. Você pode dizer isso para 1 ou 2 ou 3 pessoas. Diga para essa pessoa que sua semana seja uma bênção. Você é a noiva do Cordeiro, Ele tem cuidado de você. Vamos orar, eu quero orar por você. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que quiserem, venham aqui no altar. Quero convidar o evangelista Marcílio, vem aqui orar pelo povo, em nome de Jesus. Vem aqui que eu quero orar por você, vem. Não tenha medo, não tenha vergonha. Vem aqui que eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar por você. Cadê aquele óleo, meu amor? Eu vim em algum lugar. Vem aqui que eu quero orar por você em nome de Jesus. O evangelista vai orar por você, vai colocar as mãos sobre você, você vai ser curado, curada em nome de Jesus. Você vai ser liberta, liberto em nome de Jesus. A tua casa provará da providência de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus a porta será aberta. Em nome de Jesus a providência chegará. Tem profeta de Deus aqui nesta casa, nesta noite. Em nome de Jesus esse quadro vai mudar, porque o Todo-Poderoso vai agir ao seu favor, em seu favor. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus, Ele vai agir sobre você.